A gente está saindo de um tempo que no calendário da igreja primitiva era um tempo muito marcante. Também para o povo de Deus do Antigo Testamento. A gente sai da Páscoa, que no Antigo Testamento tem outro significado, foi a libertação da escravidão no Egito, mas que o povo celebrava. Um cordeiro tinha sido sacrificado, a história é conhecida, o cordeiro é sacrificado, o sangue é colocado na porta das casas, porque ali onde havia o sangue do cordeiro, a morte não alcançaria os primogênitos. E o povo de Deus comemora isso, e por isso Jerusalém está cheia, também quando Jesus ressuscita. E a igreja que surge depois de Jesus, que surge com Jesus, celebra a Páscoa. Mas isso não foi uma coisa assim tão normal, tão corriqueira como a gente às vezes faz. Jesus morre, ressuscita e volta a viver e convive com os discípulos por 40 dias. Quinta-feira passada, as igrejas históricas lembravam de Ascensão, do dia que Jesus volta para o Pai. Mas o evento mais impactante para a igreja primitiva foi Pentecostes. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e a igreja de fato começa. E eu fiquei pensando já na segunda ou terceira semana depois da Páscoa sobre esse texto de João capítulo 21. Eu já sabia que pregaria aqui e também preguei desse texto na semana passada em outra comunidade. Você já pode abrir sua Bíblia, João capítulo 21. Mas a minha pergunta, olhando para o texto, foi, entre Páscoa e Pentecostes, o que os discípulos fizeram? 40 dias é bastante tempo, né? Você provavelmente não lembra, bom, agora está perto da Páscoa, talvez você lembre daquele final de semana ainda. Mas 40 dias atrás, o que você fez? Quais eram as angústias que você estava enfrentando 40 dias atrás? Quais eram as alegrias? E talvez todo esse cenário tenha mudado. E a gente não consiga mais nem lembrar muito bem o que aconteceu 40, 50 dias atrás. Os discípulos, eles vivem algo que foi muito diferente da maneira como nós vivemos esse pós-Páscoa. Eles esquecem das promessas de Jesus a respeito da ressurreição. Eles esquecem das ordens de Jesus a respeito do que ele esperava deles. E eles perdem o foco. Eles sabiam das promessas, eles sabiam do que Jesus queria, mas eles não conseguem olhar para aquilo que Jesus esperava deles. Eu penso às vezes que nos momentos de angústia, a nossa vista, a nossa visão, parece que dá uma embaralhada, não parece? A gente não consegue mais perceber muito bem as coisas que acontecem e também a gente não acha uma saída. É como descer de São Bento quando tem nevoeiro. A gente passou ali uma centena de vezes, mas tem nevoeiro, a gente fica esperando encontrar um carro que vá na nossa frente, para a gente ir seguindo esse carro. Mas para os discípulos foi isso. Foi entre Páscoa e Pentecostes, esses eventos que eles não sabiam, eles não conseguiam digerir isso e ficaram andando em círculo. E analogamente, para nós agora, nós estamos entre Pentecostes e a volta de Jesus. E não foram apenas 40 dias. Nós estamos esperando a volta de Jesus há 2000 anos. A igreja espera por isso. Mas nesse tempo entre Pentecostes e a volta de Jesus, o que os discípulos fazem, o que a igreja faz, assim como os discípulos, nós temos as promessas de Jesus. Assim como os discípulos, nós temos ordens claras a respeito do que a gente deveria estar fazendo. Melhor que os discípulos. Nós temos inúmeros textos e nós temos os 40, 50 anos depois da ressurreição registrados na palavra. 40, 50 anos de como a igreja viveu.
Então, além do que os discípulos ouviram de Jesus, nós temos algo escrito que deveria nos orientar. Mas parece que a gente também perde o foco. E eu queria convidar vocês a pensar no que esse texto de João 21 nos ensina a respeito desse tempo entre Pentecostes. Entre Pentecostes e a volta de Jesus. João capítulo 21, versículos de 1 até 14 dizem assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia com os discípulos, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Nós não sabemos com exatidão quantos dias depois da Páscoa acontece esse encontro, mas ele acontece dentro desse período de 40 dias, antes de Jesus voltar para o Pai. Eu imagino que tenha sido quase que na sequência da Páscoa, porque Jesus aparece para eles, aparece uma segunda vez, e parece que há uma certa dispersão dos discípulos na sequência. Todos que estavam ali, todos os que decidiram ir com Pedro pescar, sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Nenhum deles podia dizer, eu não sabia, eu não conhecia, Jesus não me avisou, Jesus não deixou claro o que ele queria de mim. Nenhum deles podia dizer absolutamente nada, no sentido de dizer, me pegou de surpresa. Tinham experimentado, tinham tocado em Jesus, tinham visto as feridas. Mas ainda há dúvida, ainda há angústia, e ainda não há esperança com relação ao futuro. Eles não conseguem olhar para frente. Eles não conseguem medir o próximo passo que precisa ser dado. E quando a gente se sente assim, isso é do ser humano. Quando a gente imagina um obstáculo, quando a gente não consegue enxergar muito bem, a nossa tendência é voltar e fazer exatamente o que a gente fazia antes. Eu não estou dizendo que voltar é ruim em todas as situações. Tem situações da nossa vida que exigem que a gente volte. Tem situações na nossa vida que exigem que a gente mude de rota. Não era o caso dos discípulos aqui. E Pedro então diz, vou pescar. A decisão de Pedro é voltar atrás, voltar para aquilo que lhe dá segurança. Se o futuro, ele não consegue ver nada diante dele, se o futuro é incerto, se a névoa, se a escuridão está ali, ele volta para aquilo que ele achava que sabia fazer. Eu brinco de vez em quando sobre isso. Pedro
era pescador coisa nenhuma, né? Porque se eu digo que eu sou mecânico e o segundo carro que eu pego, eu não dou conta de montar o motor mais uma vez, de juntar as peças do motor, eu não posso dizer que eu sou mecânico, certo? Se você levou o carro numa oficina uma primeira vez, eles não resolveram, deu o mesmo problema, você volta lá e o cara não resolve de novo, você diz o quê? Nada, você nem volta lá, talvez saia xingando o cara. Pescador, coisa nenhuma. Os dois textos que falam de Pedro pescando, esse e Lucas capítulo 5, Pedro pesca a noite toda e não pega nada. Ele é um pescador bem pior do que vocês, melhor do que eu, porque eu posso ficar a noite toda pescando e também não vou pegar nada. E eu nem tenho o benefício de Jesus ainda vir quando eu estou chegando de barco e dizer, joga lá, meu filho, joga lá que é mais fundo, joga do outro lado. Saio para pescar com o Heitor no Pesca e Pague e eu não pego nada. Fecha parênteses. Pedro decide voltar porque é a zona de conforto dele. A gente não consegue saber o que passa na cabeça dele, mas ele imaginou que todo esse movimento tinha chegado ao fim. Foram 3 anos intensos, bonitos, 3 anos de muita coisa, de muito sinal de Deus, de muito milagre. Deus, mas agora acabou. Agora é hora de voltar para casa, a sogra ainda está viva porque Jesus curou ela. Volta para casa, pesca e a confusão volta a ser a mesma de antes. Eu fui estudar teologia quando eu tinha 22 para 23 anos. A Graziela esses dias tentou me corrigir com relação a isso, mas eu acho que foi mais ou menos isso. No nosso caso, na igreja, nós temos 3 faculdades de teologia. E para ser pastor é obrigatório cursar teologia, então, em nível de curso universitário. E eu fui estudar teologia, então, já um pouco mais tarde do que a maioria dos meus colegas. Eu sempre tive ministério, desde muito cedo na igreja, e larguei ministério, vendi uma fábrica de móveis que eu tinha e fui estudar teologia. No curso de teologia, então, no meio do curso, 6º semestre, 7º semestre, a gente pode escolher o semestre, a gente faz um estágio numa comunidade de 5 meses. E a faculdade, então, libera alguns lugares para a gente dizer, quero fazer estágio nesse contexto, naquele. E todas as possibilidades de estágio que eu tinha listado foram se fechando. E chega novembro, a gente entra em férias, eu volto para Três Coroas, minha cidade. Sempre trabalhava o mês de dezembro, né? Quem já fez móveis nessa época de Natal já sabe que o pessoal está sempre atrasado, né? Todo mundo quer móveis para o Natal e deixam para comprar quando sai a primeira parcela do 10º, final de novembro. Móveis sempre atrasado, eu sempre trabalhava. E eu fui trabalhar e não tinha lugar para fazer estágio. Eu não sei se eu voltei numa quinta, numa sexta-feira para Três Coroas. Segunda-feira eu já trabalharia na fábrica. Sem um lugar para fazer estágio. Eu pensei algumas vezes, se isso de fato não deu certo, eu vou trabalhar esse semestre todo e depois eu vejo o que eu faço disso. Nunca tive dúvida a respeito do que Deus queria para mim em termos de ministério. Mas se naquele momento era outra coisa, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Volto para minha casa, para minha cidade, para as ferramentas e para o cheiro de tinta e de madeira. Hoje, quando eu passo em algum lugar que alguém está pintando alguma coisa, me dá uma vontade de entrar. O cheiro da tinta... Não estou brincando, eu estou livre, irmãos, não tenho vício nenhum. Voltei para Três Coroas e no sábado eu reuni os guri que eu discipulava e contei para eles disso, então, que definitivamente eu não ia fazer estágio e estava pensando se eu não ficava aquele semestre em casa para não ter que mudar toda a grade de formação, e isso ia dar uma confusão tremenda. E segunda-feira eu estava em casa e toco o telefone lá de casa, isso foi antes do telefone celular. Todo mundo ainda tinha, todo mundo não, algumas pessoas tinham telefone em casa. Toco o telefone, era o Davi, um vizinho meu de São Leopoldo, a faculdade de teologia que eu fiz era São Leopoldo. Davi era nosso vizinho, já era um estudante que estava há alguns anos na minha frente, e era casado, morava na casa do nosso lado. Davi disse assim, Daniel, não deu certo os teus estágios, né?
Eu cheguei aqui em Floripa e o pai me disse, se tu quiser fazer estágio aqui em Floripa, eles estão procurando alguém para trabalhar com jovens. Eu falei de ti, o pai lembrou de ti, se tu quiser, vem. O Adelário, pai do Davi, era um pastor aposentado que veio morar em Floripa e me conhecia de Novo Hamburgo. Eu disse, claro que eu quero, Davi. Eles mandaram dinheiro e eu entrei no ônibus terça-feira de manhã e vim para Floripa. Conheci a igreja, eles me conheceram e vim fazer estágio na primeira semana de janeiro em Florianópolis. Voltar atrás pode aparecer no nosso coração. Há algumas vezes, de novo, não estou dizendo que não tenham situações muito específicas que Deus pede que a gente retroceda. Não era o caso de Pedro, não era o meu caso. E eu venho para Floripa, então faço o meu estágio, no último dia de estágio. Deus às vezes faz algumas coisas, eu fico pensando assim, ele tem um senso de humor meio diferente do meu. Último dia de estágio, eu conheço a Graziella. Presente de Deus, mas ele deixou fazer o estágio, não ter distração nenhuma antes disso. Conheci a Graziella no último dia do estágio em Florianópolis. Retroceder implica em que algumas vezes a gente deixe de experimentar essa voz de Deus que quer nos conduzir para fora da noite escura, para fora do dia cheio de neblina. Quer nos conduzir para um futuro que os nossos olhos não veem, mas que Ele já preparou. E Pedro não percebe isso e os outros não conseguem demovê-lo disso. O que isso tem a ver comigo, pastor? Lucas capítulo 9, versículo 62, o último versículo do capítulo diz assim: pois quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Tem alguma coisa a ver contigo isso? Se em algum momento da tua vida você já ouviu falar a respeito de Jesus, tomou consciência do que Ele do que Ele fez, e decidiu segui-lo, inclusive dizendo, Senhor, tudo que eu sou e tenho é teu, não dá mais para voltar atrás. Vamos pescar não é mais uma opção. Para quem experimentou Jesus vivo, ressurreto, que transforma vidas. Segunda coisa, a situação estava ruim e sempre tem alguém que vem para piorar as coisas, né? Aquelas perguntas complicadas, né, que às vezes fazem para a gente no meio dos tumultos. E eles pescam a noite toda e eles estão chegando na praia e alguém lá da praia grita, e aí, pessoal, tem um peixe aí para a gente comer? E eu fico imaginando a cena e Pedro carrancudo, como normalmente ele era. Antes de Pentecostes, Pedro sempre é carrancudo. Depois de Pentecostes, ele é outra pessoa. E Pedro, sisudo e com aquela cara franzida, diz, se tivesse eu não te dava nada. O cenário era ruim. Não tinha nada para comer. Pescador meia boca. E a história começa a ter uma reviravolta aqui. A comunhão com Jesus transforma a situação. O cenário era ruim, mas começa a mudar. Está amanhecendo, nosso texto vai dizer. A noite já foi embora. Salmo 30, versículo 5 diz, a noite toda pode ser lamento e dor, mas a alegria vem pela manhã. A noite está acabando. E aquele fardo, aquele peso de passar dentro de um barquinho a noite toda sem ter fruto nenhum do seu trabalho. Começa a mudar quando de novo eles estão voltando para a terra firme. Está amanhecendo. Eles já conseguem ver alguma coisa. Uma segunda coisa que mostra como esse cenário começa a mudar. Havia um braseiro. E eles chegam, o texto diz isso, que já tinha pão e peixe ali. Espera, mas Jesus não pediu se eles tinham alguma coisa para comer? E é claro, você como eu pensamos, Jesus está querendo um peixe deles. Não, Jesus está pedindo, você está com fome, vem que tem pronto.
Trabalhou a noite toda e não deu nada, vem, porque eu tenho algo para oferecer. Trabalhou a noite toda e não pegou nada, não te preocupa, eu não preciso do que tu faz. Havia um braseiro, pão e peixe, havia alimento. E a terceira coisa que definitivamente muda esse cenário, tem um convite. Venham e comam. E eu fico imaginando, assim como foi com os dois que caminhavam, fugindo de Jerusalém. Caminho de Emaús, Lucas 24. Eles estão fugindo de Jerusalém, Jesus chega perto deles, a história é muito parecida. Eles estão voltando para o lugar que dá segurança e Jesus caminha com eles, dá trela para eles, eles vão dizendo o que aconteceu. E de repente, quando Jesus parte o pão, eles dizem, opa, não nos ardia o coração enquanto ele falava? E imediatamente eles voltam. Jesus parte o pão, entrega peixe, e é impossível que eles não lembrem de algumas coisas que eles viveram com Jesus. Jesus está presente novamente. O cenário era ruim, mas começa a mudar. E eu disse que a comunhão com Jesus transforma a situação. Esse é um detalhe, para mim, decisivo nesse texto também. Não basta que discípulos estejam reunidos. Eles estavam juntos, não estavam? O texto começa dizendo que Pedro diz, eu vou pescar. E os outros, e lista todos os nomes, dizem, nós vamos também. Os discípulos estavam juntos a noite toda. Mas isso não muda o cenário. Não basta a gente, como discípulos, se reunir, se nós não clamarmos, se nós não pedirmos, se nós não desejarmos que aquele que pode mudar o cenário se faça presente. Jesus está presente e agora tem comunhão. Ter comunhão é ter algo em comum e ela só acontece para nós, enquanto cristãos, quando de fato a gente tem vida em conjunto, mas não só entre nós, nós temos vida com o próprio Senhor ressurreto. Não basta passar a noite toda juntos. A gente poderia estender esse momento. Não é melhor não estender, né? Porque diferente de Paulo, se alguém cai da janela, eu não sei se o Isaí consegue ressuscitar. Eu conseguiria, mas o pastor da igreja é ele, então é com ele. Passar a noite toda juntos ainda não muda o cenário. Muda o cenário quando Jesus se faz presente. E de repente eles estão ali. E no visual eles ainda não sabem que é Jesus. Quando a pergunta vem, João, o discípulo amado, João não se cita no Evangelho de João, dá uma cutucada assim em Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. E Pedro, sempre muito temeroso com as coisas, diz, será? Mas quando eles vão chegando perto, nenhum deles tem coragem de dizer, é Jesus mesmo? Quem tu é? Deixa eu botar a mão na ferida como Tomé fez. Eles sabem, eles não conhecem Jesus pelo visual, mas quando Jesus fala, a vida deles toma outro rumo. Eles são reorientados. Comunhão só existe quando homens e mulheres que amam Jesus se reúnem com Ele. Do contrário, pode ser qualquer coisa. Pode ser um clube, pode ser um sindicato, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas comunhão só acontece quando Jesus está presente. Comecei dizendo que eu queria convidar vocês a pensar entre Pentecostes e a volta de Jesus. O projeto de Deus com o ser humano não terminou. Não se restringiu apenas aquelas 2, 3 semanas em Jerusalém ou reunidos no mar de Tiberíades. O projeto de Deus não termina ali. Não basta que esses homens e mulheres tomassem conhecimento do que Jesus fez. Não basta que eles celebrassem Páscoa, Ascensão e Pentecostes. Jesus tem mais, Deus tem mais. Na comunhão com Jesus, nós somos abastecidos, pão e peixe, e impulsionados para fora. O nosso texto continua com o texto que a gente fala da restauração de Pedro. Jesus anda com Pedro depois de terem comido.
anda na beira da praia, bota a mão no ombro de Pedro e diz: Pedro, tu me ama? É, Senhor, eu tenho uma amizade muito sincera por ti. Pedro, tu me ama? Não, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro, tu tem amizade por mim. E Pedro finalmente cai em si e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. As palavras gregas são essas ali. Ágape é a palavra que é traduzida por amor. Filéu também está traduzido por amor na maioria das Bíblias. Mas filéu é amizade. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama mesmo? Tu está disposto a te sacrificar por mim? E a palavra ágape tem essa principal designação, é a capacidade que alguém tem de se sacrificar em favor do outro. E na maioria das vezes em que ela aparece nas nossas Bíblias, ela está na relação de Deus conosco, o ser humano. Ela não é uma palavra usada na minha relação com vocês, é na palavra que Deus vem e nos ama, se sacrifica por nós. E Pedro fica ainda meio assim, se de fato ele consegue isso. E a gente sai desse texto onde Pedro é restaurado e Jesus pede para Pedro: apacenta minhas ovelhas, cuida delas. E a gente entra em Atos onde Pedro simplesmente testemunha da sua fé. Às vezes a gente fala de pregação de Pedro em Atos 2. Não é uma pregação de Pedro. Pedro não elabora, não pensa em 3 pontos, não é algo que ele recebe do alto ali. Pedro simplesmente fala do que eles viveram. É a comunhão com Jesus. Nos alimenta e nos leva para fora. Nos alimenta e nos leva para fora. O que Deus pretende com o ser humano não termina depois da Páscoa, naqueles 3 encontros que Jesus tem com os discípulos. Não termina com Jesus subindo ao céu diante dos discípulos. Não termina com os discípulos reunidos e o Espírito Santo descendo sobre eles a primeira vez. Deus tem planos diferentes. Experimentar Jesus significa assumir uma nova proposta de vida. É legal a gente se encontrar como comunidade e isso a gente percebe quando a gente chega aqui. Vocês se conhecem, vocês têm afetos uns pelos outros. Mas não é para isso que nós existimos. Claro que isso é importante. Foi assim também com os discípulos. Mas assumir Jesus, aquilo que Ele é e significa, é dizer: nós temos uma nova proposta de vida. Paulo fala disso em Romanos 6, né? Que ele assume uma nova vida agora a partir de Jesus. Talvez você também se sinta cansado, angustiado, sem enxergar muito por onde ir. E se é esse o caso, é hora de novo de ancorar o nosso barquinho ali onde Jesus está e gastar tempo com Ele. Do contrário, se não há cansaço, é tempo de fazer aquilo que Deus espera de nós. Entre Pentecostes e a volta de Jesus, todos nós temos uma tarefa. Como igreja, nós temos uma tarefa. Como indivíduos, nós temos uma tarefa. Christian Schwartz, um estudioso da igreja, ele fala que tem coisas que Deus dá de forma individual. E acho que é bem fácil da gente entender isso. Não é todo mundo que vai estar no ministério de louvor. Não tem. Tem gente que se esforça e não vai chegar lá, não vai conseguir cantar, não vai conseguir tocar nenhum instrumento, porque os dedos travam, não vai ter velocidade suficiente para levar a música na bateria. Não é para todos. Mas tem coisas que Jesus pediu para todos nós que o seguimos. Uma delas é que todos nós somos testemunhas. No louvor já foi dito isso. Nós temos tarefa. Falar de Jesus. Não é algo que requer de nós uma capacitação especial. A gente não vai adiantar ficar orando por 12, 15,
25 anos dizendo: Senhor, quero ser um pregador como Pedro foi em Atos 2. Quero ser um pregador como fulano de tal. Talvez seja para alguns de vocês também seria um grande pregador. Mas muito antes disso, cada um de nós foi chamado para ser testemunha. Isso é tarefa para todos. Depois tem tarefas específicas. No meu caso, foi largar tudo que eu tinha. Não era muita coisa comparado ao que eu ganhei no último dia do estágio. Tudo aquilo dava para deixar para trás. Hoje ela me custa muito mais do que custava lá. Não, tô brincando. Perdi a noite agora. Estava indo tão bem. Agora vou dormir no sofá de novo. Só em papel higiênico. Não. Depois ela vai falar para as mulheres, eu tô vendo que eu vou sofrer. Nem sei o que eu estava falando mais. Fica brincando. Não ouvi agora. Ela falou escondida lá, o Emerson ouviu. A gente tem tarefa. E ninguém vai fazer ela por nós. E eu finalizo com duas perguntas que nós precisamos responder. Qual é a tarefa específica que Jesus deu para ti? No meu caso, ficou muito claro na minha adolescência o chamado de Jesus para o ministério. E eu disse sim. E disse: Deus, depois que eu tiver com a minha vida financeira organizada, eu faço o que tu quiser. A vida financeira estava organizada. Eu tinha ministério. Mas eu não tinha mais lembrança do que eu tinha dito para Deus. Deus lembra das coisas que disse para a gente. Deus nos faz lembrar. Vende, sai, estuda. E olha, não é fácil. Alguém que tinha o dinheiro quando quisesse, depender de oferta de irmão. Isso era para mim. O que é para você? Não é todo mundo que vai ser pastor. Não é todo mundo que vai ser pregador. Mas se Paulo está certo, e eu parto sempre do pressuposto que a Bíblia está certa, Paulo fala do corpo. Ele compara a igreja ao corpo e diz, bom, o corpo precisa que cada parte funcione bem para ter saúde. Se você é parte de um corpo, tem algo que só você vai fazer. Testemunhar, falar do que nós vivemos com Jesus, é para todos nós. Mas tem tarefas específicas para ti. Qual é? E a segunda pergunta é, diante daquilo que Deus tem pedido de ti, qual é a tua maior tentação? Para Pedro, Jesus foi muito claro. Se larga tuas redes, me segue, e eu vou fazer de ti pescador de homens. E a tentação de Pedro foi voltar a pescar. Voltar a fazer móveis. Voltar a fazer qualquer coisa que nos dá alguma segurança. Qual é a tarefa que é tua? No reino, a partir dessa comunidade, o que tem te desviado disso? Qual é aquela vozinha que surge no meio da neblina dizendo, é por aqui, volta? Fecha os teus olhos, nós queremos orar.